Boa noite, a paz do Senhor Jesus, senhores e senhoras, né? Que bom que estamos aqui buscando a presença do Senhor. Estivemos de manhã, foi muito bom. O estudo está sendo profundo sobre a igreja, sobre todos nós. E agora, adentrando aqui na igreja, o pastor Rodrigo me pediu para fazer a abertura. Então vamos fazer, né? Mas de manhã ele leu um texto. É um texto que eu já estou trabalhando nele há algum tempo. Ano passado eu fui convidado para ministrar para algumas mulheres sobre depressão, um congresso em abril. Aí ficou agendado para esse ano novamente falar para as mulheres. E uma das coisas que vou falar é sobre a linguagem dos sentimentos, né? Todos nós temos sentimentos. Eu queria que você abrisse a palavra de Deus no livro de Salmo 42. E o pastor Rodrigo, nosso pastor, ministrando hoje de manhã, ele pincelou a leitura desse texto, onde eu estou trabalhando, estou buscando de Deus, na minha própria vida, na minha própria existência. E aqui fala algo muito profundo. Eu quero apenas rapidamente, na abertura do culto, dizendo que nesta noite, o melhor lugar que você tinha para estar e estar é aqui. Conspiraram a teu favor nesta noite, sabia? Cutuca alguém que está ao teu lado. Conspiraram a teu favor. O Pai, o Filho e o Espírito Santo trouxe você aqui porque Deus quer usar o pastor Rodrigo para ministrar os nossos corações. Então eu quero fazer essa abertura lendo aqui, o Salmo 42. Esse salmo aqui, quem escreve é Davi. Ele diz assim, como a corça suspira pelas águas correntes, assim por ti, ó Deus, anseia a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite. Porquanto me questionam o tempo todo, onde está o teu Deus? Recordo-me dessas ocasiões e dentro de mim se me derrama a alma em profundo pranto, de como caminhava eu junto à multidão, conduzindo-os em procissão rumo à casa de Deus, com cantos de júbilo, de louvor, entre a multidão que festejava. Por que estás assim tão abatida, ó minha alma? Por que te angustias dentro de mim? Deposita toda a tua esperança em Deus, pois ainda o louvarei por seu livramento. Ele é o meu Salvador. Amém? Eu gosto de 3 contextos na vida de Davi. Um deles é esse aqui. A alma, quando você lê na Bíblia, quando você lê coração, ali é emoções, centro da nossa emoção. O coração é o centro da nossa emoção. A alma, onde se encontram nossas emoções. Então ele está fazendo um questionamento da sua existência, aquilo que ele está passando, está angustiado, está triste, não entende bolufas alguma, uma crise que ele está vivenciando. Ele fala para a alma, fala para o coração dele, por que está tão triste? Ei, o que está acontecendo? Mas ele vai dizendo aqui que é sobre a esperança, ele fala aqui de livramento e de louvor. Um outro texto que eu acho fantástico ali no livro de Salmo 51, uma outra crise que está vivendo. Crise, ele tinha perdido ali 3 filhos, 3. O mais velho, Absalão, o Aminão, uma tragédia na família, e um que nasceu, durou pouco tempo e faleceu. Uma crise ali, sem contar a crise de família. Mas ele reconhece que ele é responsável por isso, ele é culpado por isso. Mas ele diz assim, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Ou seja, ele está falando, Deus, as minhas emoções estão embananadas, emaranhadas, está tudo confuso, Deus. Mas cria em mim, ó Deus. Não tire teu Espírito Santo de mim. Depois, mais adiante, ele escreve o Salmo 37. Eu deduzo que ele está com a minha idade, 65 anos, que ele morreu ali por volta de 70, 72 anos. Ele fala assim, eu fui moço, hoje sou velho. Nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. O que eu quero compartilhar com vocês? A linguagem dos sentimentos. Aqui, estou me preparando um estudo que vou falar, um congresso agora, dia 21 de abril, para as mulheres. O nosso sentimento. Temos alguns. Aqui,
Davi está sentindo muita angústia, tristeza. Angústia é um sentimento, tristeza é um sentimento, raiva é um sentimento, culpa é outro sentimento e demais. E é possível que nós já tenhamos enraizado dentro de nós aqueles sentimentos ruins desde a nossa infância. Se você nasceu e não foi desejado, você carrega alguma coisa dentro de você, não sabe o que. É por isso que Jesus disse, é preciso que nasçamos de novo. Você está aqui nessa noite, não sei como é que foi a sua semana, mas quero dizer para você que tem alguém que te ama muito. Jamais vai te abandonar, jamais vai deixar você sozinho. Ele está contigo, não obstante aquilo que você está entendendo, uma confusão na família, você mesmo, no trabalho, não sei se é tristeza, angústia, desânimo, raiva, revolta, culpa. Mas Deus trouxe você aqui, sabe para quê? É isso que Davi disse, como a corça. Corça é um tipo de uma classe de veado. Sabe por que a corça busca o rio, a correnteza? Alguém sabe? Não é tão somente para matar a sede. Sabe por quê? Quando ela tem a percepção de que alguma coisa vai perseguir ela, um leopardo, uma onça, alguma coisa, ela procura um rio. Sabe por quê? Porque no rio, o cheiro dela, a pegada dela, desaparece. Aí o seu perseguidor fica perdido, perde ela de vista. Então Deus, eu trouxe você aqui nesta noite, nós todos, para dizer para nós que Deus coloca no nosso coração vontade de andarmos com Ele, e é na presença dEle, como estamos aqui nesta noite, que nós vamos ter descanso, temos renovo, temos a paz, a certeza absoluta, inconfundível e inabalável, que o Deus é Pai, está conosco, jamais vai nos abandonar. A crise que você está passando, o problema que está enfrentando, aquilo que você mais necessita, acredite, eu sei do que estou falando, gente. Caminho na graça desse Deus, mais de 40 anos. Estamos aqui nessa casa, mais de 20 anos, agora, mais de um ano, porque foi mudado isso aqui. Mas há um histórico da fidelidade desse Deus, da bondade desse Deus, do amor desse Deus, que vem sobre nós, extirpa, arranca toda a culpa, angústia, raiva, revolta, e gera em nós esperança, para a gente ir adiante. Curva a sua fronte. Pai, ó Espírito Santo, a minha gratidão porque o Senhor conspirou a nosso favor. O Senhor conhece o fundo das nossas entranhas, nossos sentimentos. Alguns entraram aqui nesta noite, tiveram uma semana difícil, algum sentimento de medo, algum sentimento de culpa, de revolta, de raiva, de desespero, mas que Tu, ó Deus, estejas impregnando o Espírito Santo, exemplo que Davi dizia, como a corça tem sede. Quando ele pediu, cria em mim, cria em nós, ó Deus, um renovo nesta noite com a Tua presença. A grande multidão de ovelhas que está vindo para cá, Deus. Alguns lares, algumas famílias ficaram nos lares e continua usando o pastor Rodrigo. Seja, ó Deus, os lábios do pastor, a Tua fala para nós. E fortaleça também a pastora Karine na sua viagem, o restabelecimento da sua mãe, e todos nós, pela Tua presença, no nome de Jesus. Amém. Dê graças ao Senhor, porque Ele é bom, seu amor e a sua misericórdia duram para sempre. Amém? Cutuca teu irmão que está ao outro lado aí, pergunta para ele, confessa aí. Qual é o teu vício? Qual é o teu vício? O que a gente vai falar aqui hoje à noite, pastor? Olha, hoje vai ser a bênção. Aleluia, né, Dani? Qual é o teu vício? Aí o pessoal perguntou, pastor vai revelar tudo aqui, mas calma. Estava consultando o Espírito Santo sobre a mensagem de hoje. São 2 mensagens, uma hoje e outra domingo que vem, para te não se estender muito, foi no Shabat.
Primeiro, a gente tem que entender o que é vício. Quando vem vício para você, o que vem o vício? No dicionário, diz que o vício é uma tendência específica para algo indecoroso ou nocivo, ou qualquer ato ou conduta por essa tendência motivada. Vício. Vício é um defeito ou imperfeição grave de pessoa ou coisa. O vício é qualquer deformação que altere algo físico ou funcionalmente. Disposição natural para praticar o mal e cometer ações contra a moral, depravação. O vício é qualquer costume supérfluo, prejudicial ou censurável. O vício é hábito de fazer algo, uma mania. O vício é uma dependência que leva ao consumo irresistível. Por exemplo, bebidas alcoólicas, substâncias estupefacientes, drogas, enfim. Mas eu perguntei para vocês, qual é o teu vício? Deixa eu capturar aqui a mensagem aqui. Alguém pensou, meu vício é celular. O outro já pensou, meu vício é jogatina, é jogar jogo do bicho. Tem gente apostando online aí, irmãos. Sportbets, misa, e sem contar para a esposa. Vício em café. Mas tem um vício perigoso que o Senhor Ele quer tratar na sua vida hoje. É um vício muito perigoso. Esse vício aí, ele tira a sua saúde, ele drena a sua energia vital. É um vício que a gente vai hoje falar. E pode ser que você está sofrendo esse vício de uma maneira oculta. Que vício que é esse? Mateus capítulo 5, versículo 37. Abre o seu aplicativo, a Bíblia, seu tablet. Mateus capítulo 5, versículo 37. Aleluia. Ruach HaKodesh. Espírito Santo, fique à vontade. Eu quero ler uma versão aí, pastorinha. O que está escrito aí, Mateus 5,37? Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disso passar vem do maligno. Alguma outra versão, outra tradução? Seja, porém, o teu sim, sim, e o teu não, não. Que passar disso vem do maligno. Amém? Então diga comigo, sim é sim, não é não. Que vício que é esse? É o vício de querer agradar os outros. Pessoas só procuram você para pedir alguma coisa, para que você faça algo por elas, e você não sabe dizer não. Você não sabe, você tem que fazer algo, porque vamos chegar lá. E quem disse essa palavra, que seja o teu proceder sim, sim, e não, o que passar disso é do maligno. O que passou disso foi Jesus. Ele falou que se você tem uma vida de só sim, 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 e não aprende a falar não, o maligno vai vir com força aí na sua casa e drenar a sua energia. E você vai estar achando que está fazendo a vontade de Deus e está se desgastando. O vício de querer agradar os outros é um vício terrível. Não saber dizer não, só faz para agradar os outros. Isso tira a sua energia vital, isso drena as suas forças. E nós, por que então nós somos acostumados a falar só sim, 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 sim? Nós estamos vivendo hoje uma nova epidemia, uma epidemia de uma insegurança. Muitos se sentem inseguros e se sentem muito mal consigo mesmo. Pessoas se sentem inseguras. Então, como elas se sentem inseguras, elas necessitam da aprovação dos outros para serem aceitos. Eu sinto uma insegurança. Eu tenho que fazer o que agrada o outro. Se eu fazer o que agrada o outro, ele vai me aceitar. Eu vou ser aceito. Aí vai ficar tudo bem. Às vezes isso perde o controle. Pessoas que precisam de aprovação para serem aceitos. E geralmente quem não aprende a dizer não, que é só sim, sim, sim,
é aquelas pessoas que foram gravemente feridos ou sofreram um abuso emocional na infância ou uma rejeição muito severa. Foram rejeitados, um abuso na infância. Muitas vezes buscam a aprovação de outras pessoas para tentar superar os seus sentimentos de rejeição e de baixa autoestima. Você faz tudo pelos outros, para aquela pessoa, para poder agradar ela, porque se você não fizer isso, você se sente insegura. Essa pessoa vai gostar menos de mim. Essa pessoa não vai me amar o suficiente. E para tentar suprir essa baixa autoestima, muito baixa, você começa então a falar sim, 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 sim. Isso começa a tirar a sua energia. Para tentar superar os seus sentimentos de rejeição e baixa autoestima. Então, pessoas como essas, que não sabem falar não, elas sofrem com esses sentimentos. E usam o vício da aprovação para tentar eliminar a dor. A pior coisa é o sentimento de insegurança, de ingratidão. E você, para poder ser aceito pela pessoa, pelo próximo, você faz tudo pelo próximo. Faz tudo. Você, literalmente tira a sua energia, tira de você e ainda sofre com a ingratidão. Você tem um medo que se eu não fizer, a pessoa não vai me ligar, a pessoa não vai gostar de mim, a pessoa não vai procurar mais e a tua estima fica lá embaixo. E isso é terrível. Então existe um vício de querer agradar os outros. E as pessoas usam esse vício para tentar eliminar a dor. As pessoas ficam infelizes e inseguros se estão esperando determinadas aprovações até que se sentem seguros novamente. Então pessoas que têm esse vício de querer ficar agradando os outros, elas sentem uma certa ansiedade. Uma certa assim, eu preciso fazer alguma coisa para agradar aquela pessoa. Eu preciso fazer algo assim que ela, ela me pede, eu vou atrás. Fico com essa expectativa de aprovação, porque se sentir aprovado, eu vou estar mais seguro. Tá? Pessoas, e esse é um vício. O vício é algo que pessoas controlam, algo que fazem para aliviar a dor ou a pressão. O vício é para onde as pessoas correm quando estão magoadas ou sozinhas. Isso no geral. Problema em casa, marido está com problema com a mulher em casa, brigaram, discutiram. Houve confronto. O marido vai por algo que vai trazer um conforto para ele, um vício. Celular, um exemplo. Ficar só no celular. Ou a pessoa então, a mulher brigou com o marido em casa. Está com vício, precisa trazer uma alegria. Viciado em quê? Vai onde? Vai no shopping fazer o quê? Compras. Vício em compras. Ou o jovem que não consegue, assim, tenta agradar o pai, tenta agradar a mãe, é só rejeição, é só pancada, só paulada. Não, isso está me trazendo dor, eu preciso correr por algo que vai me trazer um bem-estar. Então o jovem vai para onde? Para as drogas. Então o vício é algo que está sempre na nossa mente. Se acontecer alguma coisa, eu vou trazer, eu vou me refugiar em alguma coisa. O vício vem em muitas variedades. O vício é algo para aliviar a dor ou opressão. É para onde as pessoas correm quando estão magoadas ou sozinhas. O vício vem em muitas variedades. Tem várias formas de vício aqui, como drogas, álcool, jogos de azar, sexo, compras, comida, trabalho e até mesmo o vício da aprovação. Eu preciso ser aprovado. Eu preciso ser aceito. E você não consegue ser aceito e aquilo causa um constrangimento em você, causa uma infelicidade, uma tristeza. Você não sabe mais o que faz para agradar fulano e ciclano. Nunca nada está bom. Você se sente inferior e isso vai tirando a sua saúde e sua energia. E quando aquela pessoa vem te procurar, você ama aquela pessoa, a pessoa te pede uma coisa, te tratou muito mal, te pede uma coisa, e você vai falar o quê? Sim, não, eu faço, sim, faço. E você faz. Você vai, a pessoa usa de você, abusa de você novamente, fala mal de você pelas costas, joga fora, aí tempo depois ela volta de novo, você pode quebrar meu galho, pode fazer tal coisa para mim, você não aprende a falar não, é só sim. Isso é um vício, o vício de querer ser aprovado pelos outros.
Então, quando se tem um vício, esse vício está na mente na maior parte do tempo. Uma droga, um vício de querer agradar os outros. Pessoas viciadas em aprovação têm uma preocupação fora do comum, é horrível. Sobre o que as pessoas estão pensando a respeito dela. Quando eu era mais jovem, né? Não que eu sou tão velho, né? Mas eu tinha essa necessidade de aprovação na faculdade, nos amigos, né? Nos outros relacionamentos que eu tinha, parece que eu tinha que mendigar amor, mendigar um pouco de atenção, fazia tudo para agradar. Isso me gerava o quê? A gastrite. Porque quando eu sabia que eu estava sendo rejeitado por um amigo, por um relacionamento, aquilo me queimava por dentro, passava mal. Porque eu precisava daquele sentimento de ser aprovado, precisava sentir isso. Sentimento de ser aprovado. Então eu fazia tudo, né? É horrível. Agora tem para você uma boa notícia, que você não precisa sofrer essa insegurança. Você não precisa sofrer essa insegurança, porque a segurança nos permite desfrutar de uma vida plena e saudável. Quando você se sente seguro consigo mesmo, de quem você é em Cristo, de que Ele te ama, de que Ele te quer bem, você sente uma segurança e sabe que você não precisa fazer nada para poder agradar os outros, independente do que pensam de você, porque você é uma pessoa segura consigo mesmo, uma pessoa curada. Significa que nos sentimos seguros, aceitos e aprovados. Quando nos sentimos confiantes, estou mais confiante, né? Aprovamos, nos aceitamos e nos amamos de forma equilibrada. Não precisamos da aprovação de outras pessoas para nos sentirmos seguros. A gente não precisa de ser aprovado pelo outro. Você pode se sentir seguro consigo mesmo, sabendo quem você é em Cristo e o que Ele pensa de você. É a segurança permite atingir nosso potencial e cumprir nosso destino dado por Deus. E às vezes a gente tem uma insegurança, um desejo de ser aprovado pelas pessoas, com um vício de sempre de falar sim e sim, e você acha que isso é vontade de Deus, e se você não fizer isso, se você acha que vai desagradar a Deus, não, se eu não fizer isso, Deus vai ficar chateado comigo, se eu não fizer isso, Deus vai ficar descontente comigo. E não é isso que a palavra de Deus diz. A falta de confiança nos atormenta e nos afasta das bênçãos que Ele quer que desfrutemos. Você já sentiu falta de confiança? Você já sentiu menos amado? Já se sentiu usado? Quem são pessoas que estão sugando a sua vida? E a insegurança surge quando olhamos para as nossas fraquezas. Porém, temos que olhar para outro lugar. Quem pode abrir Hebreus, capítulo 12, versículo 1 e 2. Hebreus 12, versículo 1 e 2. Pode ler para nós. Portanto, também nós, considerando que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, desembaracemo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, olhando fixamente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, por causa do júbilo que fora proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Amém. Então aqui está escrito porque pessoas, uma tão grande nuvem de testemunhas. O que é uma testemunha? Aqueles que estão olhando para você. Então, por causa das pessoas que estão de olho em você, pessoas que estão olhando para você, aqui está escrito para poder deixar todo o embaraço, todo o pecado que te envolve. Você tem que correr a corrida da sua vida, correr a corrida proposta por Deus, o propósito que Deus tem para você, mas com detalhe, não olhando para as suas falhas, não olhando para os seus defeitos, mas olhando para quem? Firmemente para Jesus, consumador e autor da nossa fé.
Então muitas vezes nós estamos só olhando para nós mesmos, para nossos defeitos, nossos complexos, nossas inferioridades, e nós temos essa necessidade de ser aceitos, necessidade de agradar os outros, achando que se eu não agradar o outro não vai gostar menos de mim, vai me bloquear, né, no Instagram, no Face, né, e eu fico com esse receio porque eu tenho um vício de querer agradar as pessoas. O vício de querer agradar todo mundo afeta a sua vida de oração e até a capacidade de ser promovido. Sabe aquela pessoa lá na empresa, conhecido como capachão? O que o capacho faz? Puxa, né, o saco das pessoas para poder pedir, ter uma promoção. E a pessoa, esse capachão faz tudo pelos outros. Mas o que acontece? Ele não é promovido. Aí ele vem um sentimento de rejeição, né? Enfim. Estava até assistindo uma série bem interessante, a série chamada The Office. Uma série que conta no escritório e tinha lá um cara lá, um gerente de vendas, Dwight. E ele fazia de tudo para agradar o chefe dele, o Michael Scott. Fazia de tudo. Mas olha, só que quando chegou a hora de ser um novo gerente lá, ele não foi a primeira opção. Então ele ficou bem rebaixado. Porque ele tinha esse vício de querer agradar o chefe dele. Tá? Agora, mas pastor, mas e se eu não agradar? Se eu falar não, o que vão falar de mim? Querem saber quando é que as pessoas vão falar bem de você? Sabe que dia que vão falar bem de você? No dia do velório. No dia do velório vão falar bem de você. Nossa, era uma boa pessoa. Ai, que pessoa tal. Enquanto isso, é só paulada, meu irmão. Você faz de sim, nunca tá bom. E quando você precisa de algo, hoje não vou dar, não vai dar, não é possível. Eu tô com umas agendas aí, entendeu? E você, puxa. Quando a pessoa pede para mim, me ofereço, eu vou lá. Né? Mas agora, quando eu preciso de algo, não tenho, não posso, não consigo, não tenho tempo. E isso vai gerando esse clima de baixa estima, de inferioridade. Tá? Então você sabe que vão falar bem de você no dia do seu velório. Então deve lidar com medo de não agradar a Deus. Como assim, pastor? Pessoas que têm medo, se eu não fizer isso, eu não vou agradar a Deus. A pessoa está em todo jejum, em todo culto, faz tudo, dá dízimo, oferta para Deus, mas não por amor, mas com medo de não agradar a Deus. Não, se eu não fizer, Deus não vai. A pastora Tânia comenta com a gente que quando ela era pequena, ela imaginava Deus sentado, né, num trono assim, de costa, né, e com aquela cara assim de bravo, assim, o que você está fazendo? O que você está fazendo? Esse é o sentimento que a pastora Tânia teve. Até quando Jesus foi pessoalmente na casa dela curá-la do câncer. Mas essa visão que nós temos, que se eu não fizer isso direitinho, Deus vai ficar descontente comigo e eu não vou para o céu, não vou ter meu lugarzinho no céu. Então, as pessoas que têm essa dificuldade de agradar a Deus, pessoas que foi magoado por pessoas difíceis no passado, ou foi magoado por pessoas difíceis de agradar, pode pensar que Deus é da mesma forma. Tem pessoas que lá no passado, que você tentava agradar demais a sua mãe, tentava agradar demais o seu pai, nunca estava bom. Né? Às vezes teu pai tirava sarro de você na frente dos outros, ou tinha um irmão preferido. Você fazia, se esforçava. No dia dos pais, você fez um cartaz bonito para teu pai não deu nem bola, rejeitou. Você fazia de tudo para agradar o seu pai, sua mãe, nada estava bom. Aí você transferiu isso para quem? Para Deus. Aí, eu tenho que fazer o melhor para Deus, eu amo Deus, mas tenho que fazer tudo que tiver ao meu alcance, eu vou fazer. Por quê? Tenho o medo de que você não vai agradar a Deus. Então, pessoas que tiveram esse tipo de crescimento, pessoas difíceis de querer agradar, elas transferem isso para os dias atuais e gera esse vício de conseguir a aprovação dos outros. Amados, não é tão difícil agradar a Deus. Não é tão difícil. Uma coisa que agrada a Deus, uma coisa simples. A fé simples e infantil o agrada. Uma fé simples
Uma fé singela. Se você tem um pouquinho de fé, já agrada a Deus. Porque Deus sabe que nós somos pó. Ele sabe das nossas estruturas, sabe que somos falhos. E Ele quer que você venha desfrutar do melhor da vida por meio de Jesus. Ele quer que você venha viver uma vida em abundância. Ele sabe que somos falhos, sabe que somos pó. Então o que faz para fazer agradar a Deus? Tenha fé, acredite. E tem mais, uma outra coisa que agrada a Deus. João 6, 28 e 29. Quem pode ler João 6, 28? João capítulo 6, versículo 28. E 29. Então perguntaram para Jesus: Jesus, o que nós vamos fazer para realizar as obras de Deus? O que eu tenho que fazer para poder realizar, para agradar a Deus? O que eu tenho que fazer, Jesus? Jesus, você tem que acordar cedo, jejum até as 3 da manhã, 3 da tarde, né? Você tem que fazer aí 200 flexões por dia, 4 quilômetros de caminhada. Não! Ele falou o seguinte: Jesus lhes asseverou: a obra que Deus quer é esta, que vocês creiam naquele que por Ele foi enviado. Ou seja, Deus, para você agradar a Deus, tem que crer em Jesus. Se você tem fé e crer em Jesus, que Ele foi enviado, meu amigo, minha amiga, você já está agradando a Deus. Já é o começo para agradar a Deus. E o capítulo 6, versículo 40 diz bem assim: de fato, esta é a vontade daquele que me enviou. Qual que é a vontade de Deus? Que todo aquele que vir o Filho, que é Jesus, e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Aleluia! Amados, se você morrer crendo em Jesus, você vai voltar com um novo corpo. É a promessa dele. Jesus: eu vou ressuscitar no último dia. E a vontade de Deus, que você quer dar a Deus, é que você creia em Jesus. Creia nele. Porque você crendo em Jesus, o Pai vai ter um relacionamento com você por toda a eternidade. Então não importa o que você fizesse, poderia sentir que tinha que fazer mais por medo de não agradar a Deus, por pensar que Ele está descontente com você. Mas Deus se agrada quando você crê em Jesus. Amém? Então há algo para a gente já finalizar, algo que o Espírito Santo tem falado, que você tem que fazer isso o quanto antes. Porque algo está tirando a sua energia, você está com um vício de querer agradar os outros, vício de sentir aprovado pelos outros. Isso está acabando com você. E algo que você tem que fazer é livrar, ter um tratamento muito poderoso. Quem pode ler Provérbios capítulo 20, Provérbios 30, versículo 15, só a primeira parte. Provérbios 30, versículos 15. Só a primeira parte. O que está escrito? A sanguessuga tem 2 filhas que se chamam Me dá e Me dá. Amém. Há 3 grandes demandas que jamais estão completamente satisfeitas. 4 que nunca declaram. É o bastante. Amém, é isso daí. A sanguessuga tem 2 filhas. A sanguessuga tem 2 filhas gêmeas. O nome dela é Me dá. Mas o que é uma sanguessuga? O que é uma sanguessuga? Olha isso. Sanguessuga é um verme que fica literalmente sugando o teu sangue. Sugando, e às vezes você não percebe. Você entra num rio, vou entrar num rio maravilhoso, toma um banho. Você sai de lá com a costa cheia de sanguessuga. Você não sente, mas está carregada da sanguessuga. Olha aí que terrível. E a Bíblia fala que a sanguessuga tem 2 filhas. Olha isso.
Agora imagina quem são as sanguessugas da sua vida. Quem são as sanguessugas da sua vida? Tenta imaginar quem é que sempre está falando com você e você tenta falar, não consegue falar não e fala sim, 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 sim. Você faz, mas está sugando teu sangue lá quietinho. E Salomão, ele falou isso. A sanguessuga, ela tem 2 filhas. Me dá. Tinha uma música, né, quando eu era mais jovem, que curtia do fruto sagrado. A sanguessuga tem 2 filhas. Dá. E assim também, qual é a sanguessuga, Halepá-Nachá, que está sugando a tua energia? É algum parente? É algum colaborador do trabalho? Alguém que está sugando e você não sabe dizer não? E eu comecei falando o tema aqui. Qual que é o tema mesmo? Sim é sim. E não é não. Quem disse isso? Foi o pastor? O próprio Jesus. Porque nós não sabemos dizer não, porque nós nos sentimos rejeitados, nós temos a necessidade de ser aprovados pelos outros. Então é um vício que veio da infância. O sentimento que nada estava bom para o seu pai e para a sua mãe. Você tentava agradar, e só tomava patada e pancada e tijolada. E você, com a necessidade de ser aprovado, virou um vício em você. Eu preciso fazer, porque se eu não fizer, eu vou desagradar a Deus. E não é isso que a Bíblia diz. E está na hora agora de você tirar do seu corpo as sanguessugas. Como é que você vai tirar a sanguessuga do seu corpo? Dizendo o quê? Não. Amados, tirar uma sanguessuga incomoda. Tira. Aprender a dizer não vai incomodar um pouco os outros. E vai te dar uma sensação assim, o que eu estou fazendo? Porque você está viciado em falar sim. Mas quando você começa a tirar as sanguessugas da sua vida, pessoas que só estão sugando a tua energia, sugando a tua força, nada está bom, você vai ter agora mais sangue para nutrir o seu corpo, para você ser bênção. Mas pastor, eu não tenho que agradar as pessoas também? O que a palavra de Deus diz? Vamos lá, dá um pulinho lá em Tiago capítulo 5, versículo 12. Tiago 5:12. E Romanos 15 também, Romanos 15, 1 e 2. Tiago 5, versículo 12. Eu vou ler aqui, para a gente já acelerar, para ir poder para o final. Eu vou ler Tiago 5:12. Tiago 5:12 diz assim: contudo, meus queridos irmãos, não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, tampouco façais qualquer outro juramento. Seja suficiente a vossa palavra, sendo sim, que seja sim. Quando não, não. Procedei assim para não cairdes em condenação. Escrito lá em Tiago. Não, eu juro que eu vou lá. Eu juro que eu faço para você. Eu juro que vai dar certo. Eu vou lá. Você não sabe falar não. E quando você não fala não, se for sim, sim. Tem coisas que você tem que fazer? Sim. Vai ser de bom proveito? Sim. Mas tem coisas que não é para você fazer e você faz. E você acaba caindo em condenação. O que é a condenação? É pagar um preço terrível. E Romanos 15, 1. Quem pode ler para nós? Romanos 15, 1 e 2. Romanos 15, 1 e 2. Nós, que somos fortes, temos o dever de suportar as fraquezas dos fracos, em vez de agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós deve agradar ao próximo, visando o que é bom para o aperfeiçoamento dele. Amém. O que quer dizer isso? Olha que interessante. Vocês que são fortes na palavra, que buscam, né? Nós temos que suportar as fraquezas dos mais fracos. Beleza. Em vez de agradar a nós mesmos. Ok. Mas, portanto, cada um de nós deve agradar ao próximo, visando o que é bom para o aperfeiçoamento dele. Pastor Baldi, pastor Atano tem um ministério fantástico, né? Com a ONG, com as crianças, com famílias.
E o pastor Valdir sempre ensinou que ele não dava só o peixe, ensinava a pescar. Que muitas pessoas que chegavam lá, pastorinha, pastor, me ajuda, sangue me dá. Tem coisas que a pastora falou, não, isso eu não vou fazer. A pessoa ficava emburrada com a pastorinha, ficava triste, mas isso ia avisar o bem para o outro. O outro ia assim, mas peraí, o que eu posso fazer? Se a pastorinha disse não, vou dar meu jeito. Quando a pastorinha ficou doente, pessoas, e agora, pastorinha? Quando a pastorinha ficou em tratamento, pessoas ficaram sem saber o que fazer, porque era tudo dependente dela. Então você tem que agradar sim aos outros, dizendo que é bem para ele. Se isso for fazer bem para ele, que vai, né, deixar ele mais próximo de Deus, amadurecimento, caráter, beleza. Se não, foge que é laço, meu irmão. E ó, o apóstolo Paulo falando aqui, Gálatas capítulo 1, versículo 10. Porventura, procuro eu agora o louvor dos homens ou a aprovação de Deus? Gálatas 1, 10. Ou estou tentando ser apenas agradável às pessoas? Se ainda estivesse buscando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Eu quero ler numa outra versão, Gálatas 1, 10. Quem pode ler? Olha que interessante isso. Para cima. Por acaso eu procuro a aprovação das pessoas? Não. O que eu quero é a aprovação de Deus. Será que agora que estou querendo agradar as pessoas, se estivesse eu, não seria servo de Cristo? Amém. Tem momentos, amados, que pessoas vão pedir tua ajuda, que você tem que ter discernimento, se eu ajudo ou não ajudo. Por quê? Às vezes Deus está tratando com aquela pessoa. Deus está tratando no caráter, está tratando com aquela pessoa que é o atalho. Ela quer a bênção, não quer passar pelo atalho. Ela vai procurar você, vai te procurar, e às vezes você faz por amor, por compaixão, mas você acaba fazendo algo em prol daquela pessoa. Aí o que Deus faz? Peraí, você está colaborando, eu estou passando uma disciplina para fulano, e você está colaborando com isso. E Deus vai lá e pega você também. E aqui o apóstolo ele fala assim, ó, se eu estivesse só querendo agradar as pessoas, eu não seria servo de Cristo. E tem mais. Tem aquelas pessoas que procuram te agradar, sabe com o quê? Por interesse. Gálatas 4:17. Pode chamar as crianças também? Vamos já encerrar. Gálatas 4:17. Esses homens mostram grande interesse por vocês, mas a intenção deles não é boa. O que eles querem é separar vocês de mim, para que vocês sintam por eles o mesmo interesse que eles sentem por vocês. Amém. A minha versão King James diz assim: aqueles que se mostram fazendo tanto esforço para vos agradar, não agem com boas intenções, mas o seu real propósito é vos isolar, a fim de que sejais constrangidos a demonstrar vosso cuidado para com eles. Amém? Então a palavra de hoje é para você aprender a dizer não. Você não tem que agradar todo mundo, não. E está na hora de você tirar os sanguessugas da sua vida. Está na hora de você falar, olha, só que tem jeitos de falar. Tem maneiras. Se puxar com muita força vai arrancar couro, né? Mas você fala assim, olha, eu não vou poder fazer isso. No momento eu não estou podendo. Fala a verdade, estou com compromisso. Mas você tem que ser curado desse vício de querer agradar as pessoas. Deve ser curado desse vício de preciso de aceitação. Eu preciso querer ser aceito. E quando você tem Jesus, o Senhor já te aceitou. E Deus quer que você aprenda a dizer não. Seja o vosso proceder sim, sim, não, não. O que passar disso é do maligno. Então, se esforce. Se esforce para dizer não. Se esforce para você ter mais um tempo, sabe, de comunhão com Deus. Se esforce para falar, olha,
eu não vou poder fazer isso, no momento eu não posso fazer isso. Por quê? Porque a pessoa é uma sanguessuga. E você vai ter discernimento de quando você deve ajudar e quando você não deve ajudar. Mas importante de tudo isso, Deus vai curar você do seu vício de querer ser aceito pelas pessoas. É por isso que muitas vezes você não consegue dizer não. Porque no dia que você disser não, eu estava até, o Espírito Santo me lembrou duas coisas. Uma vez estávamos, na época da pandemia ainda, 2020, 2021, uma mulher estava pedindo ajuda, problemas de saúde. E ela ainda quando o templo era lá no barracão, né? Tinha aquela sala especial pastoral. E ela se deitou no sofá, tipo assim, para relaxar ali. Estava lá a pastora Karine, estava eu também. Falei assim, vamos começar agora a orar, relaxa aqui na presença de Deus. Deus vai trazer à tona coisas que estão te trazendo problemas de saúde, problemas físicos de você. E ela começou então assim a descansar ali, a orar, relaxar. E começamos, Espírito Santo, qual é o problema da fulana? Essa mulher. O Espírito Santo falou, Rodrigo, essa mulher, ela é viciada em só dizer sim. Ela é viciada em agradar os outros. Ela não sabe dizer não. E fala para ela porque ela está assim, porque lá na infância, por ela querer a aprovação das amigas, a aprovação de todo mundo, pediam as coisas para ela. E ela, para poder desejar ser aceita, para não ser rejeitada, ela então nunca falava não, era só sim, sim. Isso estava acabando com a saúde dela fisicamente. Gastrite, problemas hormonais. E quando ministramos para essa mulher, ela falou, pastor, é verdade, eu não consigo falar não. Eu não consigo dizer não porque é um sistema, é um vício que eu tenho. Eu tenho uma extrema necessidade de ser aprovado pelos outros. Uma extrema necessidade, eu preciso. Porque fui rejeitado lá atrás pelo meu pai, pela minha mãe, fui rejeitado. E eu preciso. E daí essa pessoa, qual que era o dever dela de casa? Aprender a falar o quê? Não. Daí ministramos sobre essa palavra, sobre sanguessuga, sobre... aí aconteceu de que tempos depois, né, ela começou a experimentar a falar o não. E podia ser o sábado, domingo, a pessoa ligava para ela, ela corria ajudar. Ligava, pedia, falava um zap, mandava áudio, ela, mesmo não podendo, ela ia, porque ela não queria desapontar. No dia que ela começou a falar não, a outra pessoa virou a cara para ela. Falou não, não vai dar, não. Mas a pessoa lá virou, mas tempo depois a pessoa amadureceu e entendeu. Tempos depois eu falei, aí, como é que está o processo? Está aprendendo a falar não? É, pastor, hoje eu aprendi a falar não. E está curada. Está bem, porque ela aprendeu a falar não. Então, amados, não tem um provérbio que cara feia para mim é o quê? Fome. Pessoas vão fazer cara feia para você quando você fala não. Mas o próprio Jesus fala. Ele fala para você, seja o proceder sim, sim, não, não, que passaria do maligno. Não é não. Sim é sim. Então, aprendam a dizer não. E outra coisa também que o Espírito Santo me lembra agora para a gente já encerrar. Quero orar com vocês. Para a gente já encerrar. Mas há um outro problema também. Você viu que você tem que agradar os outros visando o bem deles. Mas tem aqueles que agradam todo mundo, mas não começam agradando os de casa. Tem aqueles que mais faz
tudo pelos outros. Faz tudo. Agora, quando alguém de casa pede uma coisa para fazer, não tem tempo, não dá, não consigo, não posso. E a pessoa também fica doente, fica amargurada. Por quê? Poxa, fulano diz sim para todo mundo, mas eu que moro aqui, que estou de casa, nunca tem nada para mim. Esse é um outro problema também. Pessoas que fazem, dizem sim para todo mundo, vamos lá, vamos ajudar tal. Mas quando alguém dentro de casa, você perde para essa pessoa que faz para todo mundo e não faz, aí gera o quê? Dor, tristeza, revolta. Então você tem que ter um equilíbrio. Você vai fazer sim? Beleza. Para quem você vai fazer? Vai cooperar por bem dela? Vai ou não vai? Mas comece olhando para os dentro de casa. A igreja começa dentro de casa. O culto começa dentro de casa. E a palavra de Deus fala que aquele que não ajudar os de casa é pior do que um descrente, negou a fé. Porque não está ajudando dentro de casa, ajuda todo mundo. Mas quando é para alguém dentro de casa, nunca tem tempo, nunca consegue, não dá tal. E isso o Senhor pesa a mão. Então você tem que ter um equilíbrio. Você aprender a dizer não, aprender a tirar os sanguessugas da sua vida. Pessoas que só lembram de você quando você vai fazer alguma coisa por elas. Quando você vai quebrar um galho para elas. Quando você vai ajudar elas. Mas depois elas te viram as costas e falam mal de você. E o Espírito Santo fala para você: olha, aprenda a falar não. Amém? Vamos colocar em pé. Ore comigo assim: Senhor Jesus, eu preciso aprender a falar sim, sim, e não é não. Senhor, me sonda e me conhece. Veja se eu sou viciado em querer agradar as pessoas. Sonda-me, Senhor, e veja se sou extremamente viciado em querer a aprovação dos outros. Espírito Santo, me ajude a ter domínio próprio, a saber, a dizer não. Me ajuda, Espírito Santo, a identificar cada uma das sanguessugas que estão na minha vida, sugando, drenando minhas energias, me fazendo adoecer. E eu não quero morrer agora, porque eu quero viver os teus planos e propósitos para a minha vida. Me ajuda, Senhor, a dizer não. Em nome de Jesus. Amém. Amém.